Estamos aqui com o escritor, palestrante, ele é presidente do PCO, que é o Partido da Causa Operária, editor do jornal Causa Operária e do Diário da Causa, que é o famoso quem bate em cartão, não vota em patrão. Presença ilustre nesse programa do Rui Pimenta, senhor. Ô, Rui, obrigado por você ter vindo. Aliás, o Rui, ele faz uma análise política, lógico, que com o viés dele, que é um viés mais à esquerda, não é isso, Rui? Exatamente. Eles chamam de extrema esquerda. É uma extrema esquerda? Dependendo do critério de classificação, seria uma extrema esquerda. Quem inventa esse critério? Da onde vem? Porque agora tem o rótulo da extrema esquerda, a extrema direita, o centro, o centrão, ultradireita, o social... direita, sociedade. Quem é que inventa todos esse critério? Eu acho que é uma sociologia tradicional que inventou esse critério, né? Antigamente, antes desses critérios, você falaria simplesmente esquerda. Simplesmente era a esquerda. Esquerda. Em geral, a esquerda era a esquerda socialista. Uhum. Mas depois apareceram outros tipos de classificação que obedecem a um determinado conceito da política. Centro-esquerda, que eu acho que é muito artificial, centro-direita. Aí teria o centro-centro, que começa a ficar uma coisa muito... Fica meio no meio do caminho. Impalpável, né? Você foi para a esquerda onde? Na época de estudante? Você refez a Uni, né? Eu participei. Em 78, 79. Depois dos milico, né? Quando reabriu você... Não, durante a ditadura. Mas durante a ditadura não tinha. O Congresso foi durante a ditadura, foi no governo Figueiredo. Mas no finalzinho, né? No finalzinho. E aí você foi, e aí você se filiou ao PT. Não. Eu comecei a ter uma posição de esquerda quando eu morava no exterior. Quando eu saí do Brasil, isso aqui era uma ditadura fechada, o governo Médici. Você não tinha acesso a nada, você não conseguia ler um livro, né? Muita coisa censurada. Eu fui estudar na Inglaterra e aí eu tomei conta. Eu já tinha uma inclinação intelectual e à esquerda e tomei contato com muita literatura. Eu li bastante coisa que no Brasil você não conseguiria ler, isso era 1974. E quando eu voltei, decidi que eu ia militar na esquerda. Tá. Mas eu entrei primeiro, antes da formação do PT, eu entrei numa organização trotskista que existia naquela época. Entendi. E existem divisões da esquerda, né? Como vocês estavam falando, né? Muitas divisões. Tem muitos grupos. Como você colocaria o Lula? Ele está em qual lado dessa esquerda? O Lula seria uma das alas mais moderadas da esquerda, né? Uma esquerda reformista, como ele mesmo afirma, não é nenhuma crítica a ele, nada. Né? Nós somos revolucionários, ele é reformista. Ele então, mas isso. o que vem a ser a revolução que você fala? O que vem... Porque a gente sente que o capitalismo também não é uma coisa assim como se fala, porque se você pegar Estados Unidos, vamos pegar Estados Unidos aqui, tinha 200 empresas de automóvel, hoje tem 4. O capitalismo, ele precisa acumular capital cada vez mais. Hoje em dia você vê, teve um pepino outro dia com o WhatsApp, eles detêm 30% de comunicação no mundo, ou seja, virou um monopólio assustador. Não é democrático. E é uma coisa também que você tem que olhar com uma certa preocupação, porque você falou, o que vai acontecer no mundo? Você vai ter um Carrefour para ir, você vai ter uma... É um capitalismo antiliberal. Então, mas porque o capitalismo, ele exige o acúmulo de capital. Sempre o capitalismo, ele precisa aumentar o capital. Tá aí o Samidana para nos explicar. Nosso capitalista ele sempre precisa... selvagem. Se a gente pensar do ponto de vista assim, teórico, o que fala a ideia? Não estou falando que isso é o que funciona, depois o Rui pode complementar. É o seguinte, eu nasci sem dinheiro, mas eu tenho uma ideia. Então você tem uma ideia, Emílio vai lá, quero criar um produto, um grupo de mídia, um programa de rádio, o que for. Aí você pega financiamento de gente que acumulou capital e empreende, faz seu programa, tem sucesso, paga, e aí você passa a ser um empreendedor e aí um capitalista. Isso é, em tese, o que se fala. Aí você tem problemas, por exemplo, no Brasil, dificilmente alguém sem recurso vai conseguir um empréstimo, porque não tem garantia, ou as taxas são muito altas, e isso inviabiliza. Mas a ideia, assim, do sonho americano seria esse. Então, mas enquanto tinha emprego e enquanto tinha uma classe que o dinheiro estava mais distribuído. Hoje em dia você vê, já Estados Unidos já é uma coisa mais dividida justamente porque ficou rico e pobre de novo. Passou. Eu acho que nós estamos vivendo aqui
uma situação normal do capitalismo. Porque nós vivemos algumas décadas numa situação do capitalismo que não era normal, onde havia um certo crescimento econômico, onde havia mais oportunidades. E, portanto, havia uma distribuição de riqueza mundial um pouco melhor no capitalismo, o que é excepcional, é contraditório com o capitalismo. Agora nós estamos num processo que é tipicamente capitalista, que é a acumulação de riqueza de um lado e a acumulação de miséria do outro. Exatamente como Marx escreveu no Capital. Marx falou, o capitalismo ele leva a uma polarização social terrível, porque é a acumulação de riqueza. Você hoje tem os multibilionários, trilionários e umas centenas de milhões, até bilhões de pessoas na miséria. Mas como é que vai fazer para resolver isso aí? Só na revolução mesmo? Isso conduz a uma explosão social. É uma polarização social que não tem saída. Os capitalistas não vão... eles até existe a tese de que deveria haver uma melhor distribuição de riqueza. Mas como é que você vai distribuir tanta riqueza para equiparar o quadro, nivelar o campo de jogo? O imposto, de certa forma, é uma redistribuição de riqueza. Você cobra, o governo vai lá e faz suas políticas públicas. Agora, Rui, se a gente olhar modelos de países, né? Onde você acha que funcionou esse sistema que você defende? Assim? Se pegar um país e falar, não, esse país seria o ideal para o Brasil. Qual que é o modelo? Não, isso não existe. Isso é uma concepção equivocada do socialismo. Todos os países que fizeram uma revolução e acabaram com a propriedade privada, eles ficaram no meio do caminho. Então nós não podemos apontar como modelo. Ademais, nós temos que considerar, muito óbvio, que todos são países muito pobres. Os países ricos não sofreram uma revolução. Então, por exemplo, você pega Cuba. Cuba é um país muito mais pobre do que o Brasil, que já é um país relativamente pobre. Lógico que você não vai construir uma sociedade de abundância, né? Uma sociedade onde as dividir miséria, né? Você vai acabar dividindo a miséria. Não, mas o que é positivo. Não, a Alemanha é um país capitalista. Não. Na época que tinha a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental não era um país verdadeiro, né? A Alemanha Oriental era um terço da Alemanha que era a União original. Sim. Mas a União Soviética, né, em algum momento. A União Soviética era um país muito atrasado. Mais atrasado do que o Brasil é hoje. Muito mais atrasado. Ô Rui, a gente está falando do grande capital de riquezas. Eu queria uma análise tua de grandes nomes, assim, pode ser chamado de artísticos, que têm uma grande riqueza e estão no lado do progressismo, que é esse nome, né? Alguns progressistas, eles estão ali no topo da pirâmide e militam pro progressismo. Quando é que você acha que virou isso? Que a classe operária, ela se transformou no direitista e a pessoa com mais posse se tornou um agente, assim, do progressismo contemporâneo? Queria uma análise. Boa pergunta. Bom, não acho que a classe operária se transformou numa camada social direitista, né? Logicamente que, se nós analisarmos a história da classe operária, nós vamos ver que há muitas etapas. Há etapas em que ela é mais conservadora e há etapas em que ela é muito revolucionária. É como qualquer população. Tudo depende da situação. Agora, esse progressismo dos capitalistas, na minha opinião, isso é uma fachada, é uma manipulação, porque o capitalismo está muito fraco. Se o capitalismo apresentar uma face agressiva, dura, ele não vai conseguir. Você vê, por exemplo, no Brasil, o bolsonarismo, né? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu fiquei muito preocupado. Falei, será que é uma opção do conjunto da burguesia brasileira por um regime de força? Depois eu percebi que não, que o Bolsonaro é um candidato que eles tiveram que utilizar para derrotar o PT e que depois passaram a controlar o Bolsonaro com os métodos tradicionais da burguesia que a gente conhece, né? Inclusive métodos antidemocráticos também contra o próprio Bolsonaro. Por quê? Porque no momento é muito difícil você impor um regime de força. Na América Latina houve vários golpes, mas nenhum golpe desses resultou numa ditadura fechada mesmo. Quer dizer, o capital não tem força nesse momento para impor isso daí. Então ele precisa apresentar uma face humana, defender as mulheres, defender os negros. Ele dá um migué. Por exemplo, a Apple. A Apple, ela dá um migué, mas tem a mão de obra escrava. Ele usa a mão de obra escrava, paga uma miséria para o funcionário, mas ele tem um papel bonito, que é para ele continuar sendo
Que coisa, hein, Rui? É difícil. Terrível isso, hein? Isso é terrível, Rui. Essa jogada é para a classe média. Ô, Rui, não é para o isso pobre. É terrível. Isso. Então, porque tem o pobre Rui que sempre defendeu, que é o operário, mas o operário também está acabando pela automação, pela tecnologia. Você acha que não? Está mudando de forma, né? O operário ele está perdendo conquistas que ele teve na época que foi favorável, depois da Segunda Guerra Mundial, o chamado Estado de Bem-Estar Social. Depois da Revolução Russa, a maioria dos países decidiu, digamos assim, fazer concessões importantes para os trabalhadores, dar uma colher de chá muito grande. Sim. Né? Então apareceu a legislação trabalhista. Sim. No Brasil é de 34, na Alemanha é de 19, depois da Revolução Russa e assim por diante. Só que agora o capitalismo não tem como bancar isso daí. Não tem dinheiro. Então agora você precisa tirar tudo. E eles dão uma satisfação moral, que é isso daí, ó. Tem uma mulher negra aqui na Rede Globo. Comercial, põe lá. No meu comercial tem os negros lá. Tô defendendo todos os negros. Eu quero fazer uma pergunta. É um puta migué, né? Hein, Miguel? Vou fazer uma pergunta aqui. Ô, Rui, é um miguezinho, né? É um senhor golpe. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Rui Costa, tá ok? Quem é? O Bolsonaro? Esse tocante aí. Porque eu reparo, você sabe que eu sou muito ativo no Twitter. Meu menino Carluxo também fica me mandando umas coisinhas aí. Eu queria dizer que ultimamente eu tenho concordado muito com o PCO, que você foi em defesa da liberdade de expressão, seja para quem for. E isso eu concordo com vocês. O que é pior? Muitos dos meus aliados concordando com vocês, isso te preocupa? Ou é a esquerda descendo a madeira em vocês? O que te preocupa aí? Tamo junto nessa da liberdade, viu? E belo Apple Watch aí que você usa. Essa aí. Tá certo. Não, eu não me preocupo com isso. A liberdade de expressão, eu comecei a militar sob a ditadura. Toda a esquerda defendia a liberdade de expressão. É um princípio político. Agora, apareceu uma circunstância em que a esquerda considera que é mais favorável ser contra a liberdade de expressão, ser antidemocrático. Eu não vou mudar de opinião por causa disso, né? A coisa vai, a coisa vem. Amanhã é outra história. Rui, para você... Nós somos um partido de princípios políticos. Uhum. Então, as liberdades democráticas, para nós, são um princípio político. É fundamental. A liberdade de expressão e a liberdade democrática. Você acha que essa é a grande hipocrisia dessa esquerda bonitinha? Tipo, só não é o que se fala, é quem fala hoje em dia? Eu acho que é uma ilusão. Porque a esquerda, por um motivo muito estranho, esse negócio dos capitalistas falarem no negro, etc e tal, eles acham que eles estão no poder. Mas isso é uma fantasia. Uhum. Quem está no poder é como foi falado aqui, a Apple, o Google, Microsoft. Sim, é a grande, é os grandes. Você está falando de liberdade de expressão, obviamente você contou da ditadura, que foi um período ruim da nossa história, mas é muito comum. O Lula e o Boulos já consideram, às vezes, a Venezuela uma democracia. A Nicarágua, ele falou da semana passada, Coreia do Sul, Coreia do Norte, nunca vi ninguém defendendo. Para você, esses países são considerados democracia em algum ponto? Estou falando de Venezuela, Nicarágua e Coreia do Norte. Bom, aqui nós temos um problema, em primeiro lugar, de conceituação. Porque, na minha opinião, na América Latina, e na maioria dos países do mundo, nunca houve democracia de fato. São graus diferentes, né? Não, há, digamos assim, uma maior abertura, mas democracia, como nos Estados Unidos houve, agora está em decadência. Ou na Inglaterra. Esse é o problema, né? Esse é o problema também nos Estados Unidos ter essa... Os Estados Unidos está destruindo os pilares fundamentais da democracia norte-americana que existia antigamente, mas vem destruindo há muito tempo. Agora está muito acentuado. Lei patriótica. Uhum. O que eles fizeram agora para tirar o Trump do governo também foi muito antidemocrático. Tudo bem que o Trump é um direitista e tudo mais, mas... Então, mas o ou Trump... você tem um regime ou você não tem um regime. Então, Rui, mas vamos lá. O Trump era meio PCO, porque ele estava no cara da fábrica, quem estava perdendo o emprego lá. Ele olhou para esse lado também na última eleição, e os outros estavam com banheiro não sei o quê, banheiro para homem, para mulher, banheiro trans, tal, com uma discussão que não chega no povo. Que é o que acontece aqui, porque a gente não vê... É uma direita com um apelo popular. Isso. Nesse sentido também ela é preocupante, porque o fascismo tradicional era uma direita com apelo popular.
Populista, né? Você pegar a Eu Alemanha. não diria populista, eu diria que eles realmente têm um movimento para capturar. Sim, na Alemanha com os o operários setor também. das massas. Uma parcela pequena dos operários, uma parcela grande da classe média empobrecida, tudo. E corrupção? Por que Mussolini veio do Partido Socialista. Sim, sim. Ele era um dos maiores agitadores do Partido Socialista. Eu sei que você tem suas opiniões, mas quando pegou o PT no poder e ficou no monopólio, teve sempre aquela relação também de com o Lula fazer relação com as empreiteiras, né? E a gente viu isso acontecer com os bancos, né? Todo mundo viu e teve muita corrupção. Qual que é a tua opinião quando o PT ficou tanto tempo no poder e por que acontece a corrupção no país? Bom, nós, não sei se vocês sabem, mas eu fui militante do PT, participei até da fundação do PT, né? Nós fomos expulsos no final da década de 1980, justamente por esse problema. Os acordos com o sistema, com a classe dominante, com a burguesia. Nós nos opunhamos a isso e nós fomos expulsos. E nós sempre criticamos isso daí. Nós achamos que isso daí é um beco sem saída para os trabalhadores. Você pode fazer alguma coisa, o governo Lula fez algumas reformas importantes, que nós reconhecemos, mas você não vai resolver os problemas do país se aliando com os donos do país. Isso é uma contradição em termos. Como é que você vai fazer? Né? Os bancos são eles que mantêm esse país nessa situação que nós estamos vivendo. Então você teria que romper, você teria que ter uma revolução mesmo, né? O Rui, quebrar o negócio. Então, o Rui, desde a época do Bolsonaro se fala do candidato antissistema. O Moro está embarcando um pouco nisso. É impossível você quebrar esse sistema democraticamente? É possível, né? Digamos assim, teoricamente é possível. Você vai fazendo reformas políticas, em tese. Você faz reformas políticas, muda o sistema eleitoral, que é antidemocrático, é muito antidemocrático. Por quê? Por quê? Primeiro que não existe liberdade partidária. Isso aí foi totalmente liquidado. Para você criar um partido hoje em dia, como o nosso legal, é quase impossível. Você precisa ser um grande capitalista, precisa ter muito dinheiro. Tá? Segundo, as eleições são controladas aí por uma quantidade de dinheiro inacreditável. Fundo partidário, por aí, velho. O fundo partidário, ele seria democrático se ele fosse distribuído de maneira igualitária. Mas, por exemplo, nós não recebemos mais, mas quando a gente recebia o fundo partidário, a gente recebia, vamos supor, R$1 milhão por ano. Um partido grande como o PT recebe, sei lá, 100 milhões. Caralho. É muito mais do que a gente recebia. Então digamos assim, a aparência, né? Se houvesse igualdade, quer dizer, vai todo mundo na televisão. Tem 15 candidatos a presidente, vão os 15 na televisão. Mesmo tempo de apresentação para o público. Um longo período de eleição. Você vê, a eleição nos Estados Unidos começa mais de um ano antes. Aqui é 45 dias a eleição. A eleição é feita ilegalmente pela imprensa. Por exemplo, o Moro já está lá, o Dória já está lá. Sim. Está fazendo campanha eleitoral. Seria ilegal, mas é disfarçado. A própria notícia de Moro, de não sei o quê, agora Moro tal, não sei o quê, já é uma propaganda. Já é uma propaganda política, porque o objetivo dele é ter um cargo político, né? Quer dizer, precisaria ter uma reforma profunda, né? O TSE é uma coisa odiosamente antidemocrática, né? Leis como, por exemplo, da ficha limpa, já fazem uma eleição prévia. Né? Você vê, eu sempre combati a lei da ficha limpa. Falavam que era para combater a corrupção. Eu falei, isso aqui vai cair na cabeça da esquerda. O que aconteceu? O Lula não participou por causa da ficha limpa. Por isso que um partido tem que ter princípios políticos. Porque se você toma a decisão, né? Fulano falou uma coisa, então eu vou responder agora, nesse momento, de acordo com a minha conveniência, de acordo com o que você está pensando. Lá na frente se ferrou. Por isso que é importante sempre defender a liberdade de expressão, sempre é importante defender esses princípios. A esquerda deveria ser fiel a esses princípios. Exatamente. Toda a esquerda defendeu isso. Sim, é verdade. Aí o pessoal fala, não, mas é o Bolsonaro. E daí? O princípio é o princípio. Se vale para mim, vale para o Bolsonaro. Vale para o outro, vale para o outro. Vira narrativa, né? Essa coerência que a gente... Se a liberdade for só para quem concorda comigo, aí já é uma farsa. Exatamente. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você foi um grande crítico ao Lula
falou, o chefe do mensalão e tudo mais, e hoje você ainda continua com apoio. Por que o PCO não busca, como a direita hoje está tentando encontrar uma outra opção que não o Bolsonaro? Uma outra via. Por que o PCO, junto com alguma outro partido de esquerda, não encontra um outro candidato que não o Lula, como se fosse, sei lá, uma outra via da esquerda, e mesmo assim com as críticas, sabendo que o Lula foi condenado, continuar dando apoio a ele? E o que você acha dessa aproximação do Lula com o Geraldo Alckmin ali para uma possível chapa? Tudo um monte de coisa ruim, né? É o seguinte, ó. Juntou tudo. Juntou tudo. Nós construímos o nosso partido, essa é a nossa prioridade. A construção de um partido revolucionário não pode ser que você fique em casa ou você fica discutindo ali um livro e você espera o momento que acontece a revolução. Você tem que ter uma participação ativa na política. Na política que é feita pela classe dominante. Não é feita pelos operários, é feita pelos ricos. Sim. Mas você tem que participar aí. E você tem que tomar decisões políticas. E você tem que ter posições e decisões políticas que tenham um caráter parcial. Então, por exemplo, você não vai sempre apoiar a pessoa com quem você concorda 100% das vezes. Você vai apoiar, frequentemente, pessoas com quem você concorda parcialmente. Então, nesse momento, por exemplo, nós criticamos muito o PT. Nós fomos os críticos mais duros do PT. Mas quando o PT, né, se viu confrontado com o que nós consideramos que era um golpe de Estado em 2016, nós defendemos o PT por um princípio democrático. Sim, que foi a Dilma. Dilma. Nós falamos, a Dilma foi eleita, né? Existe todo um movimento, uma verdadeira perseguição política para derrubar o governo do PT, nós nos colocamos contra. É um problema de posicionamento de classe. Não é que para nós o governo da Dilma fosse excelente, não. O governo da Dilma fez muita coisa que a gente condenou, muita coisa. Mas você tem que tomar uma posição. Você não pode ficar em cima do muro e falar assim, eu sou perfeito, a minha posição é perfeita e eu não vou me envolver com essa gente, com aquele outro lado. É como o negócio que você colocou do bolsonarismo. Vocês estão do lado do bolsonarismo. Tudo bem, mas é o nosso programa, não é o programa do Bolsonaro. É o nosso programa, estou defendendo o nosso programa. Bom, nesse momento, né, eu acho que uma vitória de um João Dória, Bolsonaro ou Sérgio Moro vai levar o país para um desastre histórico, que nós estamos caminhando aceleradamente, na minha opinião. Que tipo de desastre? O que o Lula salvaria? Não, o Lula não vai salvar. Também tem esse detalhe, né, que eu procuro explicar sempre. O Lula não vai salvar. Mas primeiro explicando a sua primeira pergunta. Para o capitalismo internacional, países como o Brasil, eles têm que ser reduzidos, né, a uma posição completamente subalterna. A indústria nacional tem que ser liquidada em grande medida, já está sendo. O Brasil perdeu, nas últimas décadas, 30% da sua indústria. Né? Veja que nós estamos falando da indústria capitalista, não estamos falando do socialismo. A miséria aumenta exponencialmente. Isso daí, se nós tivermos um governo, né? Mais um governo que seja profundamente submisso a essas diretrizes do capital, nós podemos chegar numa posição que seria difícil voltar. Desculpa interromper. Me parece que eles querem o Brasil que seja uma colônia. Que volte a ser... Eles quem? O capitalismo internacional. Sim. A Europa. Os ricos. A cabeça para a Amazônia é um exemplo. É o seguinte, ó. Manda aqui o que interessa, manda aqui o que interessa, o que a gente quer e continue olha o menu de vocês aí. Bom, e a gente vai... O preço da gasolina é um exemplo. Por que está tão caro? Porque é cotado em dólar. O acionista da Petrobras, ele tem que receber em dólar lá fora. O petróleo aqui é brasileiro. O pessoal que trabalha é todo brasileiro. A tecnologia é brasileira. As empresas foram construídas por brasileiros. Aí privatizaram e o dinheiro vai lá para fora. O dinheiro vai para Nova York. Mas não é a globalização? Então. A globalização, ela fez... Os países mais pobres perderam a autonomia. A gente não tem mais força. Se você tirar Índia, Rússia e China...
que bancaram o jogo, o resto falar, claro, senhor Macron. Não tem independência Não tem política. independência política, zero. Fica na mão deles. A Amazônia é um exemplo, que os caras falam, você tem que fazer isso aqui que eu quero com a Que Amazônia. coisa, hein? Que beco sem saída, hein, Rui? Para entender bem hein? essa questão, precisa ler um cidadão no mercado financeiro, George Soros. Ele é a favor de liquidar toda a estrutura nacional de todos os países. Os países seriam um campo de caça dos bancos. Você entra, você especula, compra, Supermercado. vende. Você seria como uma reserva de caça, exatamente. O cidadão vai lá, mata o que ele quer, leva embora e pronto. Colônia Zona Velha. Sim. Pega ouro, pega o seria- petróleo, pega o que quer e fica Seria aí. pior do que quando o Brasil era colônia de Quais são os nomes? Posso fazer da um break esquerda? Vamos fazer um rapidinho break. pra gente faturar? Tem break, Dedê? Que papo bom, hein? Bom. Hã? Tá legal mesmo. Falei, pô. Alto nível. O Rui, ó, pra você conhecer mais, entra lá, tem o YouTube, youtube.com, Caos Operária TV, tem o Twitter, o dele é Rui C. Pimenta 29, é esse aí, né? Boa. Rui Costa Pimenta 29, esse é o dele, esse é o seu. É o meu Twitter. E tem também o Rui Pimenta 29 no Facebook, tem todos C. Pimenta no as redes aí e você entra lá e tem o jornal também. Tem o Diário da Causa Operária e tem o Diário da Causa e o Jornal da Causa Operária. E quem bate em cartão Não, não isso aí. bota em patrão. Podemos fazer um break ou não? Break. Então vamos fazer um break. Tá da hora. Hã? Não, tá da hora. A turma não queria que ele viesse aqui, né, Rui? Que turma? Ah, a turma da esquerda falando, o que você vai fazer lá no Muita gente antro de falou pra direita? não- Falou pra não vir? Falou Nada pra- dos dois lados também, falando Mas pra não te também chamar. fala pra- Mas enche aí o não. saco. Aqui, Minha quem família. manda Que é democrático. Não, eu fui candidato várias vezes, né? Eu e o meu partido adotamos um princípio. Convidou para falar, a gente vai. Claro. Porque nós não temos também O que fugir. acesso ao público. Vamos discutir. É nós isso temos mesmo. nossas ideias. Se der confronto, deu. Se for um debate civilizado como nós estamos tendo, Calma. melhor. O que importa é quem tá assistindo. Isso, Ele, tá é, tudo isso muito aí. tranquilo na paz. Só espere o próximo bloco. É isso aí, a turma tá muito. A gente vai se empolgar agora. Vamos trazer a presença do Tomé Abduch. Ô, Rui, você sabe que a turma tá muito. A Tá turma muito nervosa. Tá nervoso. A política entrou muito na pauta do dia a dia das pessoas. Virou torcida. E as pessoas, elas estão meio assim, perdidas, né? As pessoas perdidas, eu acho que batendo papo, trocando ideia, é onde a gente vai chegar a uma conclusão. Que é o nosso objetivo aqui, é bater papo, trocar ideia. Eu vou fazer o break rapidinho, já a gente volta para a rede de rádio em todo o Brasil e a gente continua o nosso papo aqui para você no YouTube da Jovem Pan e também nas nossas redes. Vai lá, Reginaldo. Reinaldo. Pois não. Sami o capitalista. Não. Oi? Estamos na internet. Não, A gente continua tá- só na internet. Continua na internet. Isso, a gente continua na internet, sai do rádio, fica 5 minutinhos, depois volta para a rede Não, de beleza. rádio. Mas a gente continua o tá papo. transmitindo só pra saber. e fica gravado na internet. Rui, mas aí, por um lado, você fala assim, não, vamos fechar, o petróleo é nosso, a gente que produz, tecnologia é nossa. Os países que foram nesse caminho, fechando a economia, acabaram muito mal. Cuba, eu não sei se chegou a ver, tem aquele filme que eu gostei muito, que é Cuba Cameraman. e o Cameraman, Isso. Com ele amigo do acompanha de Fidel. 40 anos. E se a gente pensar do ponto de vista prático, assim, sei lá, esse relógio que você tá não foi feito no Brasil. Vários itens do seu dia a dia, o seu perfil do Instagram depende disso, assim. E uma grande parte da economia fala em vantagem competitiva. A gente faz o que a gente foca no que a gente faz melhor, exporta em troca disso. Você acha que esse fechamento deveria mesmo ser o caminho? Assim, você vê vantagens para isso? Aí do ponto de vista econômico. Não estou falando político. Não, eu acho que nenhum país pode ser uma autarquia completa. Sei lá, Coreia do Norte tentou ser, né? Tudo bem, num certo sentido, vendo o caráter pouco complexo da economia da Coreia do Norte ou de Cuba, isso funciona até determinado ponto. O Brasil já é mais difícil. Agora, há relações e relações que vocês podem estabelecer com o mundo. Por exemplo, petróleo, que eu saiba, ninguém dá de presente. O Brasil é muito generoso nesse sentido. Não, o Brasil vende, né? Não, ele não vende. Na verdade, a gente fica com os royalties aqui. Sim, mas é que, assim,
Depois a gente fala do resto, mas em tese, o que acontece? Para você se manter em tecnologia, para você conseguir continuar a empresa, você não pode trabalhar sem qualquer lucro. Por exemplo, a Venezuela. Na Venezuela, o petróleo custa 1 centavo. 1 centavo. Só que a empresa está totalmente sucateada e pior, não tem. Se você quiser comprar gasolina, você tem que ir para o mercado paralelo, que tem um ágio. Então acabou destruindo. Posso citar também a Aerolíneas Argentinas, empresa de aviação. Eles começaram a fazer passagem de pouco custo, falou, empresa nacional, não tem por que ganhar nisso. Sucatearam as aeronaves, porque não tinha dinheiro para investir, e acabou quebrando, assim. São vários casos no mundo disso. Onde está o erro dessa lógica da Aerolíneas Argentina ou do petróleo da Venezuela? Não, o problema é que tudo é feito de uma maneira muito parcial. Por exemplo, o Brasil teria condições de nacionalizar, não vou nem falar estatizar, nacionalizar uma parte expressiva da sua indústria. Vamos pegar o automóvel. Por exemplo, todo mundo aqui ou tem automóvel, já comprou e tal. Vocês repararam no preço do automóvel? Caríssimo. Tá uma loucura, né? Tá. Por Até quê? usado, tá caro. O preço dos automóveis foi dolarizado pelas empresas de automóvel. Então nós estamos obrigados a pagar muito acima do que a gente deveria pagar do mercado nacional para eles mandarem dinheiro para fora. Agora, pergunta, o Brasil não poderia ter uma indústria de automóvel? O Brasil já... Mas não impede de ter. Não impede. Essas empresas... Você acha que não deveria ter concorrência, assim? Por exemplo, a gente fecha o mercado. Não é isso. Eu acho que tudo bem. Poderia ter uma empresa de automóvel no Brasil, mesmo que o Brasil fosse um país socialista. Não, poderia, problema. Mas aí... O que acontece é que quando você tem o preço disso, a gente tinha um mercado fechado antes. Não, mas não é isso. O que ele está falando, na minha opinião, é o seguinte: aqui no Brasil, você tem os piores produtos dessas empresas. Os piores. Você recebe o pior carro, você recebe o pior aparelho de televisão, você recebe a última linha dos caras, eles mandam pro Brasil e cobra mais caro e caríssimo. O lucro vai para eles. Entendeu? O dinheiro vai embora eles vêm aqui, eles tomam... É aquilo que você falou, vai lá, toma o que os caras têm e vem para a matriz. Exatamente. Mas isso aí é a globalização, né? Então, mas esse é o problema. Se o dinheiro ficasse aqui... Né, é o que o pessoal comumente chama de exportação de empregos. Nos Estados Unidos eles falam muito disso. Você manda o dinheiro para fora. A empresa está aqui, recebe o dinheiro e manda para fora. Está exportando emprego para outro país. Mas qual que seria a solução? Proibir de dinheiro voltar? Não é proibir. Regulamentar. O que é regulamentar? É imposto? Primeiro. Peraí que a gente está voltando. Só um segundinho. Desculpa interromper, mas a gente está voltando agora. Olha lá, o Dedê que manda, ó. Olha lá, 7. Olha lá. 5, 4. Deixa eu passar o serviço aqui, que é importante. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Estamos conversando um papo muito bacana com Rui Pimenta, escritor, palestrante, é o presidente do PCO, Partido da Causa Operária, editor do jornal Causa Operária e do Diário da Causa. Quem quiser mais detalhes, tem um canal no YouTube, youtube.com/Causa Operária TV. Você entra lá, o Twitter dele é Rui C. Pimenta 29 e o Facebook Rui Pimenta, e ele é muito ativo no Twitter. A gente estava falando aqui sobre economia dos automóveis nesses países e tal, e o Rui estava complementando para quem ligou o rádio agora. Exportação de emprego. O que é isso? Se puder dar uma resumida aí para a galera. Você pega o dinheiro do país, que deveria ser reinvestido na economia, e manda para fora. Então isso daqui impede que o país se desenvolva. Aqui, à medida que a indústria nacional foi sendo destruída e a indústria estrangeira que estava aqui também foi suprimida em parte, o gasto é extraordinário. Veja só, Getúlio Vargas, quando ele foi presidente na década de 1950, ele chamou as empresas montadoras a fabricar automóveis aqui, porque o Brasil importava todos os automóveis. Isso. Lógico que ele sabia, não que seja uma medida perfeita, mas ele sabia que a importação é um ônus extraordinariamente grande para o país. Se você produz aqui, você emprega trabalhadores, uma parte do dinheiro fica aqui. É mais vantajoso produzir aqui do que importar. Nós estamos voltando esse filme. E o desinvestimento é cada vez maior. E o país retrocede economicamente. Não é um problema de trocas pontuais. Mas se você, como falaram, por exemplo, da telefonia. Mas aí a telefonia agora tem celular para todo mundo. Mas e o dinheiro que saiu daqui? Isso em primeiro lugar. Segundo lugar,
Um problema que muita gente não entende sobre essa questão do imperialismo, do controle dos países pelos bancos, é que isso não é um problema econômico, é uma coisa política. O Brasil, eu tenho a vantagem de ser velho, então já vi muita coisa. Quando houve o fim da ditadura, o Brasil estava desenvolvendo uma indústria de informática. O Itaú produzia computadores, havia uma outra fábrica de computadores chamada Cobra. O Brasil está em condições de desenvolver, mas aí foi aprovada uma lei que abria o mercado totalmente, evitava o protecionismo para a indústria nacional de computadores. Então agora você tem que comprar um computador que foi fabricado na China. Então, mas existe uma questão em economia, tá? Eu entendo um pouco de política, então eu não vou entrar nessa seara. Mas, por exemplo, tem o computador. Aí, o computador, vamos supor que eu abri uma estatal ou uma empresa brasileira, a Computabras. Vou fazer notebook. Por várias questões, às vezes infraestrutura, às vezes uma mão de obra que não é qualificada, às vezes tecnologia, eu consigo produzir um computador por R$15 mil. Esse é o meu custo. O importado, se for igual a esse, mais uma empresa chinesa ou americana, ao invés de 15 mil, custa 4 mil. O que a proteção fala? Olha, eu tenho que tributar mais o cara lá para proteger a indústria local. Então eu vou fazer um imposto tão grande para o de 4 mil virar 18 mil e tá o meu aqui. Só que o que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo a sociedade inteira pagar o custo da ineficiência daquela empresa que não consegue produzir por 4 mil reais. Então, do ponto de vista econômico, eu posso argumentar que essas benesses ou esse protecionismo custa para a sociedade. E eu estou falando de computador, mas poderia ser da produção de leite, poderia ser de qualquer coisa. Então, exige uma questão, tá? Eu estou protegendo o seu emprego da Computabras em troca de todo mundo pagar um preço mais alto. Como que resolve essa equação? É que você só vê um cenário. Vamos pegar um caso concreto. No Brasil existiu durante um período uma fábrica de automóveis chamada Gurgel. Sim. Produzida aqui. Mas as grandes quebraram ela. Quebraram ela. É lógico. Levaram a falência. As grandes faliram. O Gurgel era aqui. Pô. Ele era o Tesla. Se você... O Gurgel era para ser o nosso Tesla. Inclusive, eu vou fazer uma denúncia aqui. Quem quebrou a Gurgel foi o Ciro Gomes. É mesmo? Repare bem. Repare bem, Cirão da meu. massa? Por quê? Não fale assim, Pimenta. Porque não dava bilhão. Ele era... Por quê? Peraí, deixa eu falar. Posso contar isso? Claro, pô. A história é muito interessante. Eu vou tirar uma matéria junto com meu filho, que fez a pesquisa. É o seguinte: o Gurgel começou a produzir carros super baratos. Sim. Né? E ele trabalhava com uma parte das peças que ele comprava das grandes montadoras. Aí, num dado momento, quando ele já estava bem estabelecido, ele falou: vou fazer o carro 100% nacional. Que ele precisava fazer o câmbio e o motor. Ele comprou todo o equipamento no estrangeiro, trouxe para cá e abriu uma fábrica no Ceará. Ele fez um acordo com o Tasso Gereissati, que era governador, que prometeu a ele investir, né, uma determinada quantidade de dinheiro na fábrica, porque a fábrica ia gerar empregos, era nacional, essa coisa toda. O Fleury, em São Paulo, também se comprometeu e o BNDES se comprometeu. Com esse financiamento, ele ia fazer o carro 100% nacional. Quando o Ciro Gomes subiu, eles, de repente, sem grandes explicações, ele rompeu o acordo. E a fábrica foi à falência. Ele sabia que a fábrica ia à falência. Cirão que cortou a verba. Se vocês pesquisarem na internet... Mas as grandes também... Falam, opa, peraí, isso aqui nós não podemos perder esse mercado. Não vamos perder esse mercado. Mas foram eles. É cruel, né? É cruel. Você vê, o carro da Gurgel tem um clube de utilitários. Sim, Morgadão tem. E foi triste. Estão aí 30 anos. Clube do Gurgel. Até hoje tem Gurgelzinho andando por aí. Era um carro barato, eficiente, era um carro adaptado à situação nacional. Quer dizer, tem o caso que ele explicou aqui e que você vai ter que desembolsar. Sim. Mas tem outro caso. Então a gente precisaria ver... Os dois lados. Fazer um balanço aí. A hora que a gente colocar tudo junto, qual que é o saldo? Se é positivo ou é negativo. É que quando deixa eu perguntar um negócio. E o desenvolvimento do país. Tá, deixa eu perguntar um negócio para você. E a China? O que você acha da China? Do ponto de vista econômico,
a China é um pouco daquilo que o Brasil poderia ser se fosse um país independente. Você acha? É. Mas ponto de vista porque a China 30 anos atrás, acho que era mais pobre que o Brasil, né? Era mais jovem que o Brasil. Pobre, assim, tem muita miséria na China. Mas não, eu sei, mas não dá pra você comparar. Pera lá, mas você vai comparar a China a o Brasil? Sim. O Brasil há 30 anos patina. Mas tem o caso da Coreia do Sul, que aí mas o Brasil, uma coisa que muito brasileiro não entende é o seguinte: de todos os países atrasados do mundo, o Brasil é o mais desenvolvido. Dos atrasados. Mas vem cá. Até hoje. Eu sei que você não gostou do exemplo que não tem nenhum modelo de país que dá para ser seguido. Mas, se você pegar qualquer país que adotou o socialismo, fica o monopólio de um poder numa pessoa e acaba sendo também uma ditadura. Porque o cara lá, ele tá ganhando bem, ele tem o benefício e a população tá nesse sofrimento. A gente vê isso acontecer. Depende do país. Você não teria que analisar o caso concreto, né? Não, mas se você pegar qualquer país que adotou, tirando Suécia, Venezuela, Cuba, China, que a gente falou agora, não é uma ditadura na China? Você não acha que tem um monopólio? Não, a China é uma ditadura, mas também a gente tem que colocar a coisa em perspectiva. Onde é que não tem ditadura? Exatamente. O que você acha do Putin? Putin, eu tenho uma apreciação dele como um indivíduo. Eu acho que é um político extremamente capaz. Ele está dando um baile aí nos Estados Unidos até agora, né? Vai ser difícil manter isso daí, mas agora, o regime político dentro, obviamente que é uma ditadura. Ô, Rui, só eu também considero que o Brasil também é uma ditadura. Mas você acha igual? Ou... Porque são graus de ditadura. Não, são graus. Tem lugar que... Calma aí, só pegar o STF. É o seguinte, não dá pra falar que o Brasil o Rui foi claro aqui é o seguinte: tem lugar que engana mais. Dá um miguezinho. Tem lugar que engana mais. Mas o controle... E também a força da ditadura depende da resistência do material. Se você tem muita resistência, a ditadura é maior. Você acha que a ditadura aqui vem mais do STF do que o Bolsonaro, que todo mundo acusou de ser um ditador, que até hoje é o único ditador que eu vi que não manda nada, mas a gente tá vendo no STF com uma canetada mandar muito mais que muito ditador por aí, não? O Bolsonaro, ele gostaria de ser um ditador. Ele não conseguiu de forma nenhuma no governo dele, né? Ele só governa de acordo com aquilo que o sistema permite que ele governe. Deram a ele uma colher de chá, por exemplo. Bota a Damares aí no Ministério da Mulher, põe o maluco lá na Amazônia. Né? Mas o Ricardo tá aqui na maquiagem. Mas é uma gorjeta. Mas é uma gorjeta do sistema. É uma gorjeta do sistema, porque na verdade quem domina é uma elite. É um grupo monopolista. É um monopólio que governa e a eleição vai do jeito que eles querem. Então, e essa questão do STF? Rui, mas e aí? Que você acha que vai mudar quando isso? Só uma revolução mesmo, pelo que você está colocando aí. Só o povo, a força do povo brasileiro pode mudar isso. E você sente isso no povo? Olha, eu tenho uma longa experiência de luta popular. Né? No governo Sarney, por exemplo, a classe operária brasileira mostrou uma capacidade gigantesca de mudança. Os fiscais, não tinha. Eu militava na CUT naquela época. Eu era assessor de imprensa de um sindicato da própria CUT. Nós participávamos de tudo. Tinha muita greve, tinha muita organização operária, muita politização. Mas, logicamente, que a situação política é assim, né? Vai e vem. Nós estamos atravessando um período difícil, porque muita gente não considera, mas com o que aconteceu na China, os chineses colocaram à disposição do mercado mundial cerca de 700 milhões de novos trabalhadores a preço muito baixo. Sim. Isso aí deprimiu o mercado de trabalho. Uma fábrica barata produzindo para o mundo. Exatamente. Afetou todo o mercado de trabalho mundial. Então os sindicatos perderam a força. Rui, a gente tem uma questão de... Você fala essa questão de estatais. Muitos economistas mais ortodoxos defendem o Estado mínimo. Falam assim, tem que cuidar da educação, tem que cuidar da saúde, da segurança, que é prioridade. E um argumento que eu acho bom é que a gente faz mal, pegar os Correios. Correios é ineficiente, é caro, muitas vezes não entrega e é muito sindicalizado. Só para te dar o exemplo que sindicatos... É bom para quem é do sindicato, uma população eu não sei. Outro exemplo é a Venezuela. A Venezuela era um país relativamente rico. Você pegar o IDH da Venezuela, caiu depois que se fechou. E, assim, a gente não devia fazer bem primeiro
Assim, eu até... Vamos discutir Correios depois, mas, cara, a educação do Brasil não é boa. Não, a segurança é ruim. Porque isso são princípios mais básicos no sentido de dever do Estado. Porque se atacar tudo de uma vez... Você não consegue executar. Ineficiência, corrupção. Como que você vê essa questão? Primeiro, eu acho que a gente tem que analisar as coisas em profundidade, né? O PCO teve já, mais de uma vez, na direção da Federação Nacional dos Trabalhadores do Correio. Minha esposa foi secretária-geral da federação, principal dirigente. Então eu conheço bem o Correio. O Correio não é ineficiente. O Correio sempre foi a empresa estatal e, em comparação com empresas privadas, a mais eficiente do Brasil. Não é melhor que a Amazon entregando. Melhor. Mas meu Deus. Talvez para o sindicato. É melhor, é mais barato. E agora ele está sendo sucateado porque querem privatizar. Porque então, antes de o Correio... privatizar, mas isso que eu queria saber, Rui. Isso que eu queria saber. O Correio, cara, ele ficou ruim. Ficou. Ele ficou ruim. Faz tempo. Mas é para sucatear o Correio? É para sucatear. Mas aí não faz sentido você querer vender um negócio com preço baixo. Teria que vender como se ele estivesse mesmo em alta. A menos que você esteja em conluio com o comprador. Ah, é verdade. Rui, deixa eu fazer uma pergunta. Porque quem vai vender o Correio não é dono do Correio. É um administrador público. Não é dele. Vou colocar uma coisa aqui que é um pouco ruim de colocar, mas... Pode colocar. Vou colocar de uma maneira assim... Gentil, ele prefere. Quando aparecem negócios como a privatização da Vale do Rio Doce, a privatização da Siderurgia Nacional, a privatização da Telefonia Nacional, tudo que foi feito no governo FHC, não dá pra gente não pensar que alguém levou dinheiro pra fazer isso daí, porque é um presente. É só um melzinho, né? O cara pega o creme pega o melzinho, a bucha ninguém quer, né? Agora, Rui, a gente tava falando de nome, eu queria... O que o Guilherme Boulos representa pra esquerda? Eu fiquei sem responder um monte de coisa que vocês falaram, infelizmente. É que a gente tá com muita dúvida. É que a gente tem muito... É muito legal conversar. Deixa eu responder. Não, terminar de responder. Tô falando infelizmente. Porque Não, mas você volta aqui. Volta Se você quiser, você trabalha aqui também. Que a gente já tá faltando aqui. Pra não falar que é só nego da pimenta neles. Aí o pessoal me crucifica. Aí você toma dos dois lados. Hoje tem brinde com Deixa ele falar. O Guilherme Boulos. O Boulos. O que ele representa pra esquerda? O Boulos, eu acho que o Boulos é uma pessoa, um político artificial. Ele foi criado artificialmente, ele não é o Lula. O Lula, eu acompanho a carreira dele desde o começo. Eu tive no ABC quando teve as greves do ABC. Eu era contra o que ele fazia, não era a favor. Na época que ele estava no sindicato. Na época que ele estava no sindicato. Eu tive nas assembleias, eu vi o Lula falando para os trabalhadores, aquelas assembleias gigantescas. Companheiro. Muito emocionante, inclusive, é uma experiência extraordinária. Eu discordava, nós criticamos ele, nós tiramos documento contra ele, brigamos com ele várias vezes. Mas uma coisa eu sou obrigado a admitir. Ele é um genuíno líder. É um líder. Popular. Sim. É isso aí. Ele não foi criado no laboratório. O Boulos é uma pessoa que foi criada. Você acha que é uma flor mas os caras chamam até, né, do Boulos, ou tem uma esquerda caviar, né? Tem essa história também. E você tá falando dessa apropriação de rótulos. O que você acha? Existe essa esquerda caviar? O social do iPhone? Se bem que você tá com o Apple Watch. Tá, né? Apple Watch aí. Desculpa. Falei no começo. Não, tudo bem, tá certo. Mas o que é esquerda caviar? Porque tem história de você tem que participar. Os caras vão te aceitar lá. Você tá no grupo? Você tá no grupo, não? Você vai na festa na casa de Chico Buarque, do Caetano? O Caetano já tocou uma viola pra você? Chico Buarque é do PT, com quem nós temos relações um pouco melhores, né? A esquerda mais... Eu não diria a esquerda caviar, que eu acho que é pejorativo. Não, é equivocado. Parte do princípio de que você, por ser de esquerda, você não poderia ter, por exemplo... Por que não? É absurdo. Nós estamos numa atividade séria. Eu sou um profissional da política revolucionária. Então eu tenho um computador bom. Eu não tenho uma mansão. Sim. Né? Eu não tenho nenhum luxo desnecessário, mas aquilo que é necessário, né, para o trabalho, eu acho que eu tenho que ter. Por que eu usaria uma coisa inferior se eu posso efetivamente ter uma coisa superior? Teu direito. Então, o problema na esquerda caviar. Eu acho que tem uma esquerda que é uma esquerda fundamentalmente de classe média, que vive num ambiente de classe média, que vê o mundo desse ponto de vista, não consegue entender efetivamente a vida do povo. Eu acho que, inclusive, o Bolsonaro, que é um ultradireitista, entende melhor
a psicologia popular do que essa esquerda. Ô, Rui, E por isso eles estão se dando mal. Ó. Não tem uma união da esquerda, né? Não tem união. Esse setor da esquerda, eles fazem coisas que indispõem a população contra eles. Dá um exemplo. Recentemente alguém me relatou uma conversa, né? Falou que o cidadão ele era contra as cotas raciais. Uma pessoa do povo. Não era um branco de classe média, de olho azul, alemão, nada. Uma pessoa do bairro popular. Um instrutor de capoeira, para a gente ter uma ideia de que tipo de pessoa que era. Então, na discussão ficou claro o seguinte: ele acha que isso daí é uma injustiça com o resto da população pobre. Sim. Não. Você tem que considerar isso daí. Sim. Por mais que você seja favorável a melhorar, né, a tentar superar a situação da população negra, você tem que levar isso em consideração. Eles não levam em consideração nada. Nós, por exemplo, nós somos favoráveis, sempre fomos, ao livre ingresso na universidade. Entra todo mundo. Aí vão falar que não dá, ele que é economista vai questionar isso. De onde veio o dinheiro. Bom, mas a gente tem que ver o seguinte: na Bolívia já teve livre ingresso, na Argentina já teve livre ingresso, e o Brasil é mais rico que os dois. Tem que investir o dinheiro. Então aí entra o pobre branco, entra o negro, entra qualquer um. O azul, o amarelo. Oportunidades para todos. Nós chegamos a apoiar as cotas porque nós falamos, bom, o pessoal está reivindicando, embora a gente ache que não seja uma boa proposta, vamos apoiar, porque a gente apoia coisa que a gente acha que não é bom. Sim. Então, mas você acha que aí é que essa, vamos chamar esquerda progressista, eu nem sei qual é o nome, qual é a nomenclatura que dão, porque por exemplo, eles estão muito moralista. Sim. E muito totalitário. Então ele chega para você: se você falar alguma coisa aqui, eu vou te ferrar, Vou te cancelar. eu vou acabar com a tua Tirar vida, teu emprego. eu vou de tirar reputação. o teu emprego e vou te ferrar. Isso aí vai acabar virando contra eles, porque ninguém quer esse tipo de ditadura. taxado, né? Ninguém quer isso. O né? Bolsonaro nada de braçada nessa situação. É. Né? Aí o Bolsonaro fala umas coisas que contrariam, né, esse tipo de atitude. Aí sai aquela briga. Mas quem ganha é o Bolsonaro. Na Europa, quem está ganhando isso aí de lavada é a direita. É a direita, né? Você vê agora Que lá abraça na o França discurso. também. É a questão- Na França já apareceu um outro lá com. Já tem um outro Já tem outro lá direitista de televisão também. Já Posso apareceu. fazer uma questão pro... É a questão da vacina também, que é outra questão polêmica. Sim. O Muito. pessoal quer forçar o pessoal a tomar vacina. Exato. É. O povo não olha que na Itália tem uma sublevação contra isso daí. Sim. Até o ponto em que a central sindical, que é de esquerda, a CGIL, falou: nós somos contra o passaporte da vacina. Porque os trabalhadores são contra. Tem muito trabalhador que tem medo de tomar vacina. Agora, você não tem sensibilidade. Não, isso é negacionismo. Exato. O cara é atrasado e tal. Tem que ter sensibilidade. No Brasil, autorizaram a demitir os trabalhadores por causa da vacina. E teve gente de esquerda que apoiou. Como é que alguém de muita esquerda, como é coisa. que eu, que defendo a classe trabalhadora... Mas vou isso aí é para apoiar derrubar, a demissão. mas é para derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro. É, Tudo o objetivo vai- é aquilo que você falou. Aí é Dá que tempo para mais É. uma pergunta, Emílio? Não dá, cara. Não dá. Eu Volta aí, sei Rui. que o papo foi Volta muito aí. bom. Maravilhoso. Volta Rui, amanhã. puta, muito obrigado por você ter vindo. Você sabe que Vamos faz na tempo que eu tô pedindo. Pega o brinde com o Delari. Faz tempo que eu tô pedindo Sim. para trazer você aqui, que você é um Pô, cara tá que legal. você é um cara que sabe muito das coisas, que tem, claro, você é um belo analista político do seu viés, da sua maneira de ver, e eu acho bacana Coerente. trocar essa ideia com você. Muito e mais coerente. uma vez eu vou passar as redes sociais, o youtube.com/Causa Operária TV, isso é no YouTube. O Twitter do Rui é Rui C Pimenta 29 e o Facebook Rui C Pimenta, para você seguir as redes sociais. Brigadão, cara. Valeu, Rui. Obrigado. Valeu, eu Rui. agradeço. É um grande prazer ter você aqui conversando aí com a molecada, com a galera. A gente tem um público aí no Brasil inteiro. Eu acho bacana você ter vindo aqui. Estou à disposição de vocês para... Vem mais vezes que tem- Gostou, Rui? Muito mais Gostei, muito Boa. boa conversa. Valeu.